Você já se perguntou por que, mesmo quando tudo parece estar bem, ainda sente um peso que não sabe explicar? Um peso que te acompanha em cada escolha, em cada gesto, em cada tentativa de ser aceito, reconhecido, admirado. É como se houvesse uma pressão silenciosa para provar o tempo todo que você é suficiente. E, ainda que ninguém diga isso em voz alta, você sente. Sente no olhar das pessoas, nas redes sociais, nas comparações invisíveis que te cercam. Sente quando publica algo e espera que gostem, quando conquista algo e precisa que vejam, quando sorri, mas no fundo apenas busca ser validado. Esse é o peso invisível de querer ser admirado, o fardo que a maioria carrega sem perceber. Desde cedo, aprendemos que ser amado vem com uma condição: ser admirável, ser bonito, inteligente, forte, engraçado, bem-sucedido, ser algo que desperte o brilho no olhar dos outros. Crescemos acreditando que o amor é uma recompensa por desempenho, que só merecemos afeto se formos impressionantes. E, então começa a busca silenciosa, disfarçada, mas constante por reconhecimento. A mente passa a medir o próprio valor pelo reflexo que causa. Se o reflexo é bonito, a autoestima se infla. Se o reflexo se apaga, tudo desaba. É um ciclo exaustivo. Viver para ser visto, ao invés de existir para sentir. O desejo de ser admirado parece inofensivo. Afinal, quem não gosta de um elogio? Quem não sente prazer ao ser reconhecido pelo esforço? Mas o problema começa quando a admiração se torna uma necessidade vital. Quando, sem ela, o sentido desaparece. Quando cada passo é calculado para manter a imagem. Quando o eu deixa de ser um ser humano e vira uma vitrine. É nesse ponto que o peso começa a esmagar. Porque nada é mais pesado do que ter que sustentar uma versão de si mesmo o tempo todo. A psicologia chama isso de fome de validação. É o vício emocional de precisar ser aprovado para sentir segurança. Um vício que, como todos os outros, dá prazer rápido e vazio logo depois. Quando alguém te admira, há uma descarga de dopamina, o cérebro te recompensa, mas essa sensação dura pouco. Em seguida, vem a abstinência, o vazio, a necessidade de mais. E quanto mais você busca a aprovação externa, mais distante fica de si mesmo, porque toda vez que se molda para ser admirado, você abandona partes autênticas de quem é. O mais cruel é que, quanto mais você tenta ser admirável, mais inseguro se torna. Porque o medo de perder essa imagem te paralisa. A mente entra em alerta. E se eu falhar? E se não gostarem mais de mim? E se descobrirem que eu não sou tão bom quanto pareço? Esse medo constante cria uma prisão invisível. Você passa a viver dentro de um personagem, o profissional exemplar, o parceiro ideal, o amigo inspirador. Mas dentro desse personagem, o verdadeiro eu vai ficando cada vez mais silencioso. Vivemos em uma era em que ser admirado virou meta de vida. As redes sociais transformaram o reconhecimento em moeda. A imagem é o novo currículo, e a aprovação é o novo oxigênio. A cada curtida, um alívio. A cada silêncio, um vazio. O problema é que, nesse jogo, ninguém ganha. Todos estão tentando ser vistos, mas quase ninguém está realmente se vendo. É uma multidão de pessoas que brilham por fora e desabam por dentro. Há um tipo de solidão que nasce quando você é admirado, mas não é compreendido. Quando as pessoas amam o que você mostra, mas não têm ideia de quem você é. Essa é uma solidão disfarçada de sucesso. Porque, por fora, tudo parece certo. Aplausos, conquistas, visibilidade. Mas, por dentro, há uma sensação de falsidade que corrói, uma voz que sussurra: e se eles soubessem quem eu realmente sou? Esse é o peso invisível, a tensão constante entre o que o mundo vê e o que você sente. A admiração é viciante porque ela engana bem. Ela faz você acreditar que está sendo amado, quando na verdade está sendo consumido. As pessoas não amam você, amam o reflexo que você entrega. E quanto mais esse reflexo agrada, mais você o mantém, com medo de decepcionar. O resultado? Uma vida cuidadosamente ensaiada, mas emocionalmente vazia. Você se torna o produto do próprio marketing interior. E então chega o momento em que o corpo e a mente começam a cobrar. A ansiedade se torna companhia constante, o sono se fragmenta, o prazer das pequenas coisas desaparece. Porque quando tudo é sobre ser admirado, o simples deixa de bastar. O pôr do sol não é mais bonito se ninguém vê. A conquista perde o brilho se não for reconhecida. O silêncio se
torna incômodo, porque nele não há plateia. É o preço de viver para o olhar dos outros. Mas há algo ainda mais profundo: o medo da mediocridade. O medo de não ser especial. A sociedade moderna transformou o ser comum em um insulto. Todos precisam ser extraordinários, produtivos, inspiradores. O problema é que, nessa corrida, esquecemos que o extraordinário só existe porque há espaço para o simples. Que o valor de alguém não está em impressionar, mas em ser inteiro. Quando o ego busca ser admirado, ele esquece da essência. E a essência não quer aplauso, quer paz. Você já reparou como as pessoas mais admiradas também são, muitas vezes, as mais solitárias? É o paradoxo do reconhecimento. Quanto mais você se destaca, mais se distancia. As pessoas passam a te ver como imagem, não como humano. Esperam que você mantenha o padrão, que não fale, que continue sendo quem as inspira. E, em silêncio, você se cansa de ter que corresponder, de ter que sorrir, de ter que ser o que esperam. E, ainda assim, continua porque desapontar os outros parece pior do que desapontar a si mesmo. Esse é o ponto mais perigoso, quando você se acostuma com o peso. Quando o fardo de ser admirado se torna normal, e o vazio se torna rotina. Você passa a confundir tensão com propósito, performance com sentido, e vive achando que precisa continuar, porque parar seria fracassar. Mas não é fracasso, é só humanidade. O problema é que a sociedade não nos ensina a ser humanos, nos ensina a ser impressionantes. A cura começa quando você percebe que a admiração não preenche, apenas disfarça o buraco. Quando entende que o que busca nos olhos dos outros só pode ser encontrado no silêncio de si mesmo. É um processo de desapego, desapegar da imagem, do personagem, da necessidade de aprovação. E isso dói, porque o ego grita, ele resiste, tenta manter o controle, tenta te convencer de que, sem o brilho externo, você desaparece. Mas o que desaparece não é você, é a ilusão. A psicologia profunda fala sobre o ego ideal, essa versão mental de quem acreditamos que deveríamos ser. É uma construção feita de comparações, de expectativas, de condicionamentos. Vivemos tentando alcançar esse ideal, mas ele sempre está um passo à frente, porque ele não é real, é uma sombra criada pela mente. Quando você entende isso, algo muda. Você começa a perceber que o valor não está em ser admirado, mas em ser autêntico, e que a autenticidade não precisa de plateia. Ser admirado pode ser bonito, mas ser inteiro é libertador, e há uma diferença imensa entre os dois. Quando você busca admiração, vive em função do olhar externo. Quando busca inteireza, vive em comunhão com o olhar interno. E o curioso é que, quando você finalmente para de tentar impressionar, começa a inspirar de verdade. Porque a verdade toca mais fundo do que qualquer imagem. Mas o caminho até lá exige coragem. Coragem para ser mal interpretado, para ser esquecido, para ser apenas você. Coragem para desapontar o ideal que criaram sobre você, para perder o brilho superficial e ganhar profundidade. É um luto, o luto da persona admirável, para que o ser autêntico possa nascer. E não se engane, o mundo vai tentar te puxar de volta. Vai te chamar de diferente, de estranho, de desapegado. Mas a liberdade nunca foi sobre agradar. Foi sobre pertencer a si. A verdadeira paz começa quando você entende que não precisa ser extraordinário para ser digno. Que não precisa ser admirado para ser amado. Que a vida não é um palco, é um encontro. Pense nas pessoas que mais te marcaram. Provavelmente, não foram as mais perfeitas, mas as mais verdadeiras. Porque a autenticidade tem uma força que o ego nunca alcança. Ela não precisa se vender, porque simplesmente é. E o mais curioso é que, quando você se liberta da necessidade de ser admirado, as pessoas passam a te ver com um tipo de respeito diferente, não o respeito do pedestal, mas o respeito da presença. O peso de querer ser admirado é o peso de viver para fora. E viver para fora é esquecer o que acontece dentro. Quando o aplauso é o objetivo, a alma se cala. Mas quando o silêncio se torna confortável, o ser floresce. A vida volta a ter sabor, mesmo sem testemunhas. O pôr do sol volta a ser bonito só porque é. O sorriso volta a nascer sem motivo. E é aí que a leveza aparece, não porque o mundo te aplaudiu,
mas porque você parou de precisar disso. Talvez o maior aprendizado seja entender que a admiração é uma sombra do amor. Ela se parece, mas não preenche. O amor não precisa de palco. Ele é silencioso, constante, invisível. E o amor por si mesmo é o único capaz de dissolver o peso de querer ser admirado. Porque quando você se aceita, o olhar do outro deixa de ser espelho e vira apenas reflexo. Então, pare um instante e se pergunte: o quanto da sua vida é movido pelo desejo de ser admirado? Quantas decisões você tomou para ser visto, não para ser feliz? Quantas vezes você silenciou o que sentia para manter uma imagem? Talvez seja a hora de soltar. Soltar o medo de ser esquecido, de não ser especial, de não ser perfeito. A vida não exige performance, exige presença. No fim, o que realmente importa não é quantas pessoas te aplaudiram, mas quantas vezes você se sentiu inteiro. Não é quantas vezes te admiraram, mas quantas vezes você foi verdadeiro. Porque a admiração é barulho, a autenticidade é silêncio. E é no silêncio que o coração finalmente descansa. Se esse vídeo te tocou, talvez seja porque uma parte sua está cansada de sustentar uma imagem que não aguenta mais. Cansada de buscar aprovação em lugares que nunca te viram de verdade. Então, antes de sair, deixa o teu like, comenta aqui embaixo em que área da sua vida você sente esse peso invisível de querer ser admirado, e se inscreve no canal Psique Submersa para continuar essa jornada de consciência e libertação. Porque, às vezes, o maior gesto de coragem não é ser admirado, é ser autêntico, mesmo que ninguém perceba.